Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem se tornar a sua melhor versão. Hoje é sexta-feira, sextou numa sexta-feira à noite, dia de live, hoje é dia 23 de maio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho, a Bruna vai estar aqui comigo conversando sobre os segredos do coração. Qual que é o segredo do nosso coração? Qual que é a energia? Como que o coração pode, sim, se manifestar diante da nossa essência, transbordando amor, luz, positividade, atraindo para a nossa vida aquilo que a gente quer. E lá no final da live tem orientação do tarô para você e a Bruna vai estar com o baralho cigano. Então, orientação do baralho cigano e orientação do tarô para você lá no finalzinho da live. E para você que está entrando agora, fica conosco, já vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, que sextou, sexta-feira à noite. Talvez você está em casa, talvez você está saindo, talvez você está se movimentando para fazer algo. Fica aqui conosco. Se você vai sair, vai jantar fora, vai passear, depois essa live vai ficar gravada para você poder assistir quantas vezes você desejar. E além disso, além de ficar aqui no Instagram, vai lá também para o meu canal no YouTube para você assistir. Tem uma playlist lá no YouTube, lá no meu canal, Bruna Chaves e Pietro Vignola, tem todas as nossas lives, estão lá para você acompanhar. Hoje, uma live super especial falando sobre os segredos do coração. Qual que é a energia, qual que é o segredo, qual que é a energia que o nosso coração traz para a nossa vida, para a nossa essência. O que o nosso coração vibra? Você sabia que o coração ele tem uma energia de amor, lógico, de gratidão, de bondade, mas que você pode atrair para a tua essência muito mais daquilo que você imagina através de você se conectar com o teu coração? É sobre isso que a gente vai conversar contigo na live de hoje. E quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos e saiba que você faz parte. Se você está aqui, é porque você faz parte de um grupo positivo, faz parte de um grupo buscador, faz parte sim de um grupo que quer ser tudo o que nasceu para ser. E quando a gente se compromete com a nossa vida, com a nossa missão, nos comprometemos com a nossa essência, tudo dá certo. Tudo realmente começa a fluir, tudo começa assim a prosseguir de uma forma fantástica e nós conseguimos elevar a nossa vibração a uma frequência muito elevada. A Bruna já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao vivo aqui com a gente e é nós seguirmos juntos nessa live de 3 de maio. Sextou na tua casa, sextou aqui, sextou realmente com essa live fantástica, que traz conhecimento, que traz alegria, que traz muita positividade. E a partir disso a gente consegue sim elevar o nosso espírito, elevar a nossa vibração e compreender que a vida pode sim ser vivida de forma muito leve. Boa noite, Bruna. Tudo bem com você? Boa noite, Pietro. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Tudo ótimo por aqui. Melhor agora aqui com a tua companhia. E hoje, então, um tema muito legal, que esse tema surgiu da live anterior. E a gente hoje vai falar, então, sobre segredos do coração. Isso! Falar um pouquinho sobre coração para quem está assistindo, para quem, se o tema chamou atenção de alguma forma, é para que a gente possa desmistificar tudo aquilo que a gente sempre aprendeu, né, quanto ao nosso coração e entender o quanto que ele é o nosso grande norteador nessa caminhada, o quanto que a conexão e o entendimento sobre o coração, ele pode nos desvendar muitos mistérios, pode nos orientar a muitos caminhos. Que legal! Já quero dar boa noite para o Lucas, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo.
A Ana Cláudia também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo e vai mandando aviãozinhos. Convida as pessoas para vir aqui conosco nessa live super especial. Então, o coração, ele tem uma energia, Bruna, ele tem um segredo, que é um segredo que a gente vai conseguir desvendar na live de hoje? Sim, nós vamos conseguir desvendar. Tu sabe que essa caminhada, né, Pietro, assim, de quanto terapeuta, quanto facilitadora de formações, de uma pessoa que busca, né, assim como todos nós, assim, esse movimento que tu faz, né, com as terapeutas, os terapeutas em si, né, a gente vai ouvindo pessoas, a gente vai se inspirando, e o mais legal disso é que essa nossa caminhada, ela não tem que ser entendida como uma competitividade, e sim como aquela outra pessoa me inspira e faz se multiplicar todo aquele ensinamento, todo aquele entendimento. Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre entendia que eu era uma pessoa muito do coração, muito, né? Eu sou puro coração, eu sou muito mais emoção do que razão. E ouvindo uma pessoa falar, uma pessoa que é especialista no coração, né? Eu escutei um podcast, acho que foi. Não me lembro se foi no final do ano passado, não me recordo, ou se foi no início desse ano. O Eli, aí eu posso até depois colocar ali o Instagram dele, que eu acho maravilhoso. Ele é um fisioterapeuta especialista no coração. Mas muito mais do que um fisioterapeuta especialista no coração, ele também é uma pessoa que traz muito a sabedoria africana, a sabedoria dos ancestrais. E linkando esses dois entendimentos sobre a fisiologia do nosso corpo, no caso do coração, com a sabedoria ancestral, a gente encontra respostas incríveis para desvendar esses segredos do coração. Então, tudo que eu falar aqui é não só porque de alguma forma eu experienciei, mas também porque eu ouvi de outras pessoas e principalmente dele, que quando eu ouvi esse podcast eu fiquei assim, uau, essas informações, todo esse conhecimento, isso precisa ser compartilhado com mais pessoas, isso precisa chegar a mais pessoas. E eu achei muito incrível, porque primeiro a gente fala, né, tanto em ancestralidade, né, parece assim que é muito uma moda falar em ancestralidade, mas que bom que é essa moda, porque a gente precisa entender o quanto que a gente carrega na gente, né, no nosso ser como um todo, um pouquinho, pedacinho por pedacinho de toda a nossa ancestralidade. E para falar disso, né, para falar do coração, a gente precisa entender que nós precisamos ter finalidade nas coisas. A gente precisa ter uma finalidade quando a gente vai aprender, quando a gente vai empreender, quando a gente quer buscar alguma coisa. Com qual finalidade que eu estou buscando determinado conhecimento, determinada atividade? Isso precisa ter um porquê. Esses porquês, a gente tem muito esse questionamento quando criança, né? Quando a gente chega em uma determinada fase na infância, a gente se questiona muito, a gente pergunta muito por quê? O porquê? E a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai perdendo, de alguma forma, essa essência de perguntar, de saber o porquê. E aí a gente entra naquele mecanismo do automático, né? De reprodução de tudo aquilo que as pessoas fazem. Todo mundo faz assim, então eu vou seguindo naquele fluxo. Então, uma das questões para a gente entender, né, o nosso coração é saber a finalidade, né? A finalidade dele. E a fisiologia, ela faz a gente compreender como que tem que ser a nossa filosofia de vida, né? Então, hoje, atualmente,
na nossa sociedade, a gente fala muito de mente, a gente fala muito dos mistérios da mente, dos mistérios do cérebro. A neurociência tá a mil, né, com muitas descobertas, e a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né, a questão do coração, que seria o principal, seria o motivo da gente hoje estar aqui trocando, falando um pouquinho disso. Então, a fisiologia do coração fala que o coração, ele é um órgão que ele se expande e se contrai. Se expande e se contrai. Então, olha que bonito isso, né? O nosso coração, que empresta vida ao nosso corpo, porque se nós não temos os nossos batimentos cardíacos, nós morremos, né? A gente depende desse órgão para poder viver. Ele nos ensina que a vida é um movimento de expansão e de contração, né? Diferente da mente. A mente, ela é questionadora, ela julga, ela está sempre interagindo e precisando de estímulos. E o coração nos fala ao contrário. Então, existe uma grande distorção, né? Que isso é uma coisa que eu quero falar, mas primeiro eu quero interagir um pouquinho contigo e com o pessoal, Pedro. Existe uma grande desinformação, que isso foi se constituindo, isso foi crescendo, que, se tu é uma pessoa do coração, então tu é uma pessoa que vive baseada nas tuas emoções, tu deixa as tuas emoções tomar conta. E isso transmite aquela ideia do descontrole. Eu sou emoção, então eu ajo por impulso, né? Quando, na verdade, não é bem assim, né? E é isso que eu quero explicar hoje. Que agir com o coração não é um impulso, não é agir com a emoção. E nós estamos errados em pensar dessa forma. Que interessante. A gente tem que parar realmente para analisar. O nosso coração, ele está em todo momento assim, né? Fazendo esse movimento. E ele está batendo, independente da nossa vontade ou não, o coração está ali, direto, batendo, trazendo a vida, trazendo sim uma energia. E nós deixamos de olhar para esse sentimento, né? Deixamos de perceber, de botar muitas vezes a mão aqui no coração, respirar e sentir ele bater, sentir a gratidão pela vida, sentir a gratidão por estar vivo. E é algo bem interessante que você trouxe, a questão ali, que muita gente, eu sou todo o coração, a pessoa já se coloca nisso para dizer que a emoção é algo bastante elevado na vida dela. Outras pessoas dizem, não, eu sou razão, eu sou cérebro. E aí a gente entra nessa questão. A briga que muitas vezes se fala, a briga do coração com o cérebro, a briga do coração com a razão. Existe essa questão desse conflito entre a mente e o coração, ou eles estão alinhados e eles fazem parte de um único sentimento? Quem gera a emoção é a nossa mente, né? O coração, ele só responde por essas emoções. Então, como eu havia falado, né? A mente, ela interage com o mundo externo. Ela recebe, ela capta, ela coleta dados o tempo inteiro, como se fosse ali um grande HD. Então, ela vai coletando esses dados e ela vai racionalizando, né? Se isso serve, se isso não serve, né? E é muito legal, o Eli, ele traz, né, ele traz a ideia, né, pra gente refletir sobre a palavra mente. A mente mente, né? Ela mente para nós, ela nos engana. Diferente do coração. Então, a mente, ela é como se fosse um mecanismo de defesa. A gente não iria sobreviver sem a nossa mente. A gente precisa racionalizar. A gente precisa ser racional perante várias situações. Mas o caminho da expansão, ele está no coração, né? Nos mistérios, esses segredos do coração. E é muito legal, assim, que a partir, né, desse podcast, dos conteúdos que eu comecei a acompanhar do Eli, né, e também porque eu estudei, né, durante um tempo neuropsicopedagogia,
Então eu tive ali uma cadeira de sistema nervoso central, foi uma cadeira que, nossa, eu fiquei muito encantada, né, com todo o conteúdo. E o nosso cérebro, se nós formos parar para observar, né, quem tiver a oportunidade, eu tive essa oportunidade já de ver um cérebro humano, ele não tem espaços, né? É tudo muito juntinho ali, tem, né, aquelas ramificações, tem os espacinhos que são micros. Quando um cérebro tem espaço, é sinal que tem problema, porque não é para ter, né? Se tem algum espaço, opa, aquele cérebro está doente. E o coração, não. O coração, esse eu não tive a oportunidade, né, de ver, enfim, né? Mas o coração, se tu abrir um coração, ele tem muito espaço, ele tem como se fossem corredores por dentro dele, né? Corredores, e ele é escuro, o coração. Diferente da mente. A mente, ela é clara, até porque ela recebe muita carga, né? Muitas descargas de energia. O coração, ele é escuro. Então, a própria fisiologia do coração nos ensina de que a gente tem que ir para dentro. Coração é casa. A gente não consegue descansar, a gente não consegue parar se a gente não tá no escuro. À noite, né? A gente precisa baixar a luminosidade para o nosso corpo descansar, para os hormônios poderem trabalhar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. O coração nos ensina isso. Para a gente entender esses mistérios do coração, a gente precisa silenciar. E isso é agir com o coração. Agir com o coração é silenciar, né? A gente não consegue ouvir o nosso coração, sentir o nosso coração, se a gente está numa atividade, se a gente está conversando, se a gente está assistindo uma televisão, um vídeo. Não, a gente só consegue perceber o nosso coração quando a gente silencia, quando a gente se acalma, quando a gente aquieta a nossa mente e escuta, coloca a mão no peito e escuta. Então a fisiologia, ela nos mostra o caminho. E segundo, né, muitas tradições africanas, que eu gosto muito, né, da sabedoria da África, me encanta muito, os segredos de todos os nossos ancestrais, eles se encontram nesse coração. Mas é somente durante o nosso silêncio que a gente consegue acessar. Então, quando a gente fala que a gente é pura emoção, a gente é coração, não, a gente não é coração, né? O coração é calma, o coração é quietamento, o coração é serenidade, o coração é tu soltar, né? Solta, entrega o teu coração. Quando tu solta e tu entrega o teu coração, os teus ancestrais também estão assumindo esse caminho, a espiritualidade está assumindo esse caminho, porque é ali que existe essa grande energia que nos conecta, né? Vamos, né? Quem entende um pouco do chakra cardíaco aí, né? Que é os reikianos, a gente sabe o poder que tem, que é o nosso jardim interno, né? Então tá todo o segredo ali. Tudo tá escondido no nosso coração. Não é a partir da nossa mente. A nossa mente, ela é racionalizadora e ela é indispensável. Isso a gente não questiona. Mas é o coração que nos conduz à expansão. O próprio movimento dele nos ensina sobre isso. O momento da gente se calar, da gente contrair, da gente se remeter àquela escuridão, aqueles corredores escuros e tentar nos perceber e pedir ajuda. E o momento da expansão, que é quando ele bate, ele expande os músculos, né? Então, a partir dele a gente entende que o nosso caminho é de expansão. E se conectar com o coração é silenciar. Agir com a emoção é agir com a mente, né? Agir com a mente que mente, né? Porque o calor da hora, aquela emoção, a gente não está no controle, a gente sai do nosso controle, a gente sai do nosso caminho que está totalmente conectado ao nosso eu superior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? É importante a gente racionalizar. Eu me considero uma pessoa muito mental,
Eu sou muito mental. Tudo para mim tem que ser mental, né? E aí vem todos esses conhecimentos para mim. Eu preciso me conectar com o meu coração e sair da mente. E isso é indispensável para a gente ter uma vida feliz, para a gente ter uma vida tranquila, né? Então, é muito interessante, né? E a própria ancestralidade, a sabedoria africana fala sobre isso, que todo o funcionamento perfeito do nosso corpo, por trás de todo esse funcionamento existe um ensinamento, para que se torne uma filosofia de vida, para que a gente entenda, né, como que nós funcionamos, como que é o caminho da paz, como que a gente deve agir diante das dificuldades, porque tudo está nos ensinando, tudo, todo o movimento, tudo. Isso é muito importante, nós observarmos que tudo é um aprendizado e que nada é punição, tudo é evolução. Tudo. E essa compreensão ali do coração faz muito sentido, porque gira muito em torno de alguma situação que está acontecendo, aí começa uma palpitação, o coração fica acelerado, a nossa mente muitas vezes age pela própria impulsividade, começa a criar cenas que muitas vezes não existem, e aí acabam correndo decisões precipitadas, brigas, desentendimentos, por não compreender, né, dentro disso, do próprio silêncio, o silêncio interno para ouvir a voz da nossa ancestralidade, ouvir a voz do nosso eu interior e poder tomar as decisões realmente conscientes. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Curta esse vídeo, manda aviãozinhos. Quem está ao vivo, coloca ali seu boa noite. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o coração, sobre aí a terapia africana que a Bruna comentou, coloca aqui nos comentários. E lá no final da live tem orientação do tarô e a Bruna vai tirar o baralho cigano. Então você vai receber de presente uma orientação do tarô e do baralho cigano para você. E Bruna, como que essa questão hoje a gente consegue identificar a questão da mente mentir para nós e conseguir olhar de fato para uma energia do nosso coração e poder desenvolver isso na nossa vida? Consegue. A gente consegue, mas isso é treino. Isso é prática. É que nós não fomos ensinados, né, para isso. Eu acho que cada vez mais tudo foi se perdendo, inclusive a sabedoria ancestral. Eu até comentava, acho que eu comentava em um atendimento, né, com uma pessoa que eu atendo, que hoje em dia as pessoas, né, os mais velhos, eles não sentam para conversar com as crianças sobre as questões do passado, sobre como eram, como que era a avó, como que era o vô, como que era o bisavó, qual eram os costumes, o que eles faziam, né? Contar histórias, isso não é mais comum dentro das famílias, né? Isso é muito ruim, né? Isso é ruim, esse hábito ele se perdeu, porque à medida que a gente vai conhecendo a nossa história, né, e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai adquirindo competência emocional. Isso é fato. Isso é fato, né? A nossa competência emocional, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa saber da nossa raiz. A gente precisa se entender e se achar pertencente dentro, né, de um grupo ali sistêmico, né? Então, o que acontece? Quando a gente deixa de lado todas essas coisas que foram maravilhosas, que eram essa transmissão desses saberes ancestrais, a gente vai se incluindo dentro, né, dessa normose da sociedade, que é fazer tudo no automático. Quando a gente começa a fazer tudo no automático, ou seja, a gente não sabe, pergunta na escola quem era tua avó, quem era tua bisavó, nem sei, minha mãe e meu pai nunca me falaram. Quando a gente entra dentro desse ciclo, a gente para de perceber a nossa casa interna, que é o nosso coração. Porque a gente só reproduz o tempo todo. Reproduz, reproduz e reproduz, né? Então, diferenciar, né, quando a nossa mente está nos mentindo ou não, é algo muito sensível, é um processo de treinamento, mas
Eu preciso entender que é necessário essa conexão com o meu coração. Eu preciso entender que é necessário essa conexão com a minha ancestralidade. Não tem como a gente adquirir um poder sobre a nossa mente, né? De conseguir, né, ter essa identificação, o que é meu, o que não é meu, o que é mentira, se a gente não parar. Se a gente não parar. Se a gente não quiser descobrir quem a gente é de verdade. Aí vem aquela velha premissa do autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, né? É tudo para nossa vida. A gente descobrir quem a gente é, a gente já está definindo muita coisa. Descobrindo quem a gente é, a gente sabe qual é o caminho que a gente tem que seguir, né? É mais ou menos assim, dentro de uma historinha, assim. Tu encarnou e aí, ó, tu veio fazer isso aqui, tá? Agora é só seguir. Quando a gente mergulha no autoconhecimento, é como se alguém estivesse dizendo para nós, como se um mentor, um ser de luz, não sei, estivesse dizendo, ó, teu caminho é esse. Só que para a gente descobrir esse caminho, a gente precisa se conhecer e a gente precisa conhecer quem veio antes. Então, isso é um trabalho de formiguinha e é treino. Não existe perfeição. Não, a gente nunca vai conseguir chegar a um estado de perfeição, né? Porque a gente vive numa sociedade com muitos estímulos, né? São muitas distrações, muitos estímulos, o avanço da tecnologia tá cada vez mais rápido as coisas. Eu já nem sei mais em que iPhone tá, eu já me perdi já, porque as coisas elas são muito rápidas. E quando elas são muito rápidas, a gente acaba deixando a nossa mente muito mais no comando do que o nosso coração. Só que precisamos lembrar, né? Sem o coração, nós não vivemos. Existe a morte cerebral, mas mesmo tendo a morte desse órgão, que é o cérebro, o nosso corpo continua vivendo. Quando o nosso coração morre, né? Não existe, não existe morte de coração, existe parada, porque a gente sabe, parou tudo. A gente sabe o que já acontece, né? Então, da gente entender, olha que lindo isso, né? A nossa própria fisiologia, o nosso próprio funcionamento do corpo, ele nos lembra todos os dias o que a gente tem que fazer, qual o caminho que a gente tem que seguir, né? Para expandir. Coração fala de expansão. É um músculo que se expande desde que a gente está no útero da nossa mãe até o último dia da nossa vida. E ele não cansa. Então, olha só o que ele está querendo nos dizer, o que esse órgão nos fala sobre expandir. E quando alguém sofre de alguma insuficiência cardíaca, aí a gente tem que ligar as antenas assim. O que está me limitando de eu conseguir me expandir? Por que eu não estou conseguindo expandir? Né? O coração está sinalizando, olha, porque essa dificuldade, porque essa rigidez, vamos expandir, vamos quebrar todas essas crenças e expandir de uma vez por todas. Então, essa leitura, essa reflexão para dentro, né, olhando o nosso corpo, todo esse funcionamento, a gente tem muitas respostas. Eu gosto muito também, né, Pietro, da Cristina Cairo e da linguagem do corpo, porque eu vou linkando uma coisa com a outra e, oh, meu Deus, as respostas, elas estão todas na gente. É só a gente parar e se perceber. Silenciar, voltar para nossa casa interna. Então, o nosso coração, ele nos ensina essa escuridão que é por dentro do nosso coração, é porque é um convite para nós, para que a gente possa caminhar nesses corredores e a gente entender quais histórias estão ali, marcadas, registradas, porque a gente pensa que tudo está no nosso inconsciente, né, que fica, né, registrado no nosso cérebro, ali numa mente inconsciente. Mas se já foi comprovado cientificamente que o nosso coração ele tem muitos neurônios, vocês acreditam mesmo que não tem muitos segredos ali escondidos? Eu acredito que sim. Acredito que a ciência ainda vai chegar
a essa descoberta. Vai demorar, talvez muito ainda, porque toda a sociedade, todo o mundo vai ter que aquietar até a gente conseguir chegar nesse momento. É incrível. Então, quantos neurônios tem? Imagina, se o nosso cérebro já é infinitos, milhões de neurônios, o quanto que o nosso coração também não deve ter, e todos conectados diante da nossa essência, da nossa vida, podendo nos ajudar realmente a expandir, nos ajudando realmente a elevar a nossa consciência, a nossa vibração e atingir os nossos objetivos. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Quero dar boa noite para a Marlise, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Elisete está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. O Júnior também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. E a Elisete fez uma pergunta. Para aquietar o coração, é na meditação? Sim, na meditação. Claro que, quando a gente fala em meditação, a gente se remete muito a um momento que a gente tem que esvaziar a mente, quando na verdade não é. E cada um descobre a forma em que melhor vai conseguir meditar. E tá tudo bem, a gente tá pensando, a gente tá passando pensamentos ali toda hora, querendo nos desviar, né? Tá tudo certo. A gente vai encontrar o caminho de aquietamento. Só a gente se permitir em proporcionar esse momento, o nosso próprio coração vai nos conduzir. Acreditem nisso. Isso é real. Porque por trás desse coração, né, esse coração que pulsa, existem muitas vidas, né, que estão ali para nos auxiliar. Então acreditem, se permitem a esse momento, né, se permitam a esse momento de pausa, que o resto vai acontecer, né? Eu acho que eu já falei algumas vezes, né? Não sei se em alguma live, mas eu acredito que sim, que a gente escolhe a forma que a gente vai meditar. Tem pessoas que conseguem meditar com meditação guiada, eu não consigo. Tem pessoas que colocam uma musiquinha de fundo e seguem ali o seu pensamento, criam ali uma historinha, né? Dentro, vão mentalizando cores, né? Tem pessoas que para meditar precisam ir para a natureza. Então, cada um vai descobrir a forma ideal de meditar. Tem pessoas que conseguem meditar lendo. É possível? É possível. Então, a gente só precisa proporcionar esse momento, sabe? Parar e dar a importância. O que mais eu escuto em terapia, né? Muitas vezes é, tá, mas tu conseguiu parar? Não, não parei, não deu, né? Não deu ainda. Como que não deu ainda? Né? Não é uma máquina, tu tem um corpo. E o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, ele vai pedir. Ele vai pedir. E aí entra aquela historinha, né? Seja, infelizmente, né? Seja no amor ou na dor. Às vezes o nosso corpo ele já somatizou, né? Tudo isso, e daí vai ser na dor, que são quando as doenças começam a se manifestar no nosso corpo. Então, valorizar o que a gente tem de mais precioso, que é esse corpo que foi nos emprestado, né, para viver essa grande aventura, prestar atenção, aquietar esse corpo. É preciso, eu acho que desde que teve a Revolução Industrial, a gente nunca mais conseguiu aquietar o corpo aqui, né, nesse planeta, né? Entrou aquela ideia de que a gente tem que produzir, a economia tem que girar, e as pessoas não conseguem pensar de uma outra forma que não seja essa, que tá errada, tá nos adoecendo. Então proporciona, né? Te proporciona esse momento de aquietamento e o resto vai acontecer. Mas tem que vir esse, sabe, esse querer, ele precisa existir, a gente precisa entender isso como algo muito importante para nossa expansão, né? O coração, ele nos ensina a contrair e expandir. Então, se eu quero expandir, se eu entendo que isso é importante,
eu vou conseguir, com certeza. Como que a gente consegue acalmar, então, a nossa mente para desvendar os segredos do nosso coração? Porque aí vai ser através, claro, desse autoconhecimento, mas como que a gente vai abrir essa chave do nosso coração? Que muitas vezes a resistência, mesmo nossa, a nossa resistência de perdoar alguém, a nossa resistência de soltar, a nossa resistência de olhar com mais amorosidade para a vida, o nosso coração ele vai realmente ficando mais rígido, mais frio. Como que a gente consegue abrir essa chave para poder alcançar esses segredos? É, tudo parte do nosso querer, né? Não existe mágica, não existe milagre nesse sentido, né? Uma pessoa, quando busca uma terapia, por exemplo, ela não pode depositar 100% da melhora dela num terapeuta. O terapeuta está sendo um mediador ali, né? Um facilitador para que ela possa compreender o que está acontecendo, por que ela não consegue, né, se desenvolver, crescer quanto ser humano, quanto profissional, enfim, né? Dentre tantas coisas. Mas eu acho que aí cabe ressaltar que existem duas situações, né? A gente tem que entender que acredito que metade da população, né, brasileira, vamos falar do Brasil, né? Metade da população brasileira está adoecida, né, com diagnóstico de ansiedade e depressão, tá? Pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, elas não conseguem mais sozinhas, né, ter este momento, né, de se permitirem se aquietar. Por quê? Porque já é orgânico isso. Elas não conseguem produzir, né, ali um nível ali na nossa corrente sanguínea de produção de neurotransmissores que vai proporcionar que o seu corpo relaxe para ela conseguir esvaziar a mente, né? Até hipocrisia eu falar para uma pessoa assim, olha, tu precisa te acalmar, tu precisa te aquietar, não vai, né? Não vai. E aí é uma coisa que eu bato porque eu sou, né, do mundo holístico. Mas eu sou uma terapeuta holística que eu defendo muito a utilização da medicina, né? A medicina está aí e a espiritualidade permitiu que a medicina se desenvolvesse para que possa nos auxiliar, né? Se uma pessoa que tem diabetes precisa da insulina para se manter bem, se manter viva, uma pessoa com depressão e ansiedade é a mesma coisa, né? Não vamos banalizar a depressão e a ansiedade. Isso precisa de tratamento. E muitas vezes precisa sim de uma medicação, né, que faça esse ajuste nesses neurotransmissores. Então, primeira parte é isso. Pessoas, né, com esses diagnósticos, elas precisam ter um controle com essa medicação para conseguir se permitir a este momento, né, de esvaziar a sua mente. Tá, e aí existem aquelas pessoas que não têm esse diagnóstico de depressão, de ansiedade. Aí essas pessoas é puro trabalho de autoconhecimento de se permitir realmente. Porque existem pessoas com muitos traços de rigidez. Aí vocês vão me perguntar, Bruna, o que é um traço de rigidez? É aquela pessoa que vai na terapia, por exemplo, e tu fala, tu já tentou, já tentei, mas eu não consigo. Já tentou isso, já tentei, mas eu não consigo. Já tentou, então, sei lá, já tentei, nada, não consigo, nada dá certo pra mim. No momento que tu tá verbalizando que nada dá certo, que tu está repetindo que nada dá certo, realmente as coisas não vão dar certo. Isso é PNL pura. Então, isso é um traço muito forte de rigidez. Rigidez mental. Então, percebe como está o teu vocabulário. Né? A gente percebe o nosso nível de rigidez mental pelo nosso vocabulário. Tudo que tu tá negando no teu dia a dia tá demonstrando que teu funcionamento mental tá totalmente negativado. Então, é um processo de autoconhecimento, de se nutrir de coisas que vão fazer o teu padrão mental se modificar. O que é o se nutrir, Bruna? É tu assistir vídeos que te edificam, é tu fazer boas leituras, é tu procurar te relacionar com pessoas positivas, pessoas prósperas, não pessoas que vão te colocar para baixo, pessoas que vão te limitar. Então, assim, quem quer expandir tem que entender que a mudança vai acontecer. Tem que estar pronto para a mudança.
pessoas vão ter que sair da tua vida, novas pessoas vão ter que entrar, situações também. Então, assim, ó, é soltar geral, senão não tem como. Não tem fórmula mágica. Não tem. Não tem. Não tem. A gente, né, fomos jogados aqui no planeta Terra e a gente tem que ir buscando, a gente tem que achar um caminho que fique bom, que fique fácil para nós. Então, esses são os caminhos possíveis, né? Claro que ferramentas energéticas ajudam muito, né, Pietro? Tu sabe disso, né? Quando a gente começa a mexer no campo energético, nossa, a gente consegue ter uma resposta muito grande para que esse campo mental ele possa ir baixando essas barreiras, né? Mas até que ponto tu tá disposto também, né? E acreditar, porque eu vejo ainda que o ser humano ele é muito palpável. Precisa, não é nem o ver para crer, é o tocar mesmo para crer. Então, é um grande trabalho aí de quebra de paradigmas, de quebra de crenças limitativas para que esse processo consiga, a gente conseguindo se permitir ao encontro do nosso coração, o coração faz o resto, né? Quando a gente entrega o coração, a gente está entregando aos nossos grandes mestres. E aí as coisas começam a fluir. E a gente entende que isso também é um processo. É muito importante deixar o fluir, o soltar, desapegar, encerrar ciclos. Coisas precisam terminar para que novas possam começar. E nós nos permitir a isso, é não ficar resistente. E a Bruna comentou a questão aí da linguagem do corpo. No momento que uma pessoa é muito apegada, apegada aos bens materiais, apegada a pessoas, né? O coração, muitas vezes a pessoa tem doença cardíaca, tem ataque de coração por conta do quê? Por conta do apego. O apego, sim, de ficar dentro de uma situação que acabe, sim, trazendo bloqueios, acabe trazendo situações negativas diante da vida. Então, a gente precisa olhar para essas questões com amor. Precisamos olhar para essa situação com bastante entendimento. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E, Bruna, tá conseguindo me ouvir? Teu vídeo aqui travou. Eu estou te ouvindo, mas eu fiquei congelada aqui. Mas estou te ouvindo bem. Muito bem. Daqui a pouquinho o Instagram volta normal. Instagram dando as bugadas dele. Normal. Instagram já quer sextar nessa sexta-feira de noite. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite. Daqui a pouquinho tem orientação do tarô para você e a Bruna vai tirar o baralho cigano. É uma questão de conexão de internet. Daqui a pouco volta aí o sinal da Bruna. E, Bruna, como que a gente consegue, então, desvendar esses segredos e qual que seria o principal segredo do coração para as pessoas que estão nos assistindo hoje poder despertar, para elas poderem ir dormir, mas sabendo que elas têm um grande segredo a ser revelado? Olha, eu acho que o principal segredo a gente não tem acesso ainda, tá? Eu não tenho acesso, ninguém tem acesso ao principal segredo do coração. O que eu posso dizer, né, e já tá na etimologia da palavra, né, coração, né, coração é core, né, é coragem, ações do coração, né, agir com coragem. Então, no momento que a gente deixa de ter medo, que a gente começa a agir com coragem, a gente já está desvendando muitos segredos do nosso coração. É preciso ter coragem nessa vida. E se nós estamos ainda vibrando no medo, se nós temos medo, insegurança ainda de muitas coisas, talvez esse seja o convite para a gente buscar ajuda. Porque o medo, ele é também, né, um mecanismo de defesa, né, ali criado pela nossa mente, e a nossa mente, ela quer controlar, ela quer coletar dados, ela quer julgar, né? Então, ele serve apenas para nos defender do perigo, mas ele não pode
de controlar a nossa vida. Então, acho que um dos segredos mais bonitos do coração realmente é a gente entender que ter coragem é lindo, é muito lindo ter coragem. A gente deixar os medos de lado. E o medo, quando eu falo de medo, eu não tô falando só daquelas coisas que nos geram pavor, mas o medo também, que eu acho que é o mais relevante, o medo das pessoas enxergarem a nossa sombra. Tu sabe, Pedro, que agora recentemente eu passei por uma situação assim que foi um pouco desagradável e eu me enxerguei dentro daquela situação como a Bruninha, a Bruna criança, porque eu deixei a minha emoção tomar conta naquele momento. E uma coisa que eu poderia ter sido mais assertiva e não, a emoção veio para fora e eu chorei. É muito difícil eu chorar assim, né? As pessoas, ao público, assim, enfim, né? E eu chorei, mas naquele mesmo momento eu pensei assim, por que a Bruninha tá tomando conta dessa situação e não é a Bruna adulta? O que tá acontecendo? Aí, ao mesmo tempo, depois, né? Mas passou um pouquinho, eu fiquei pensando assim, não, mas eu tô errada também nesse meu pensamento. Por que os outros têm que me ver como uma rocha, como uma firmeza? Por que eu não posso me vulnerabilizar? Eu tô com medo de quê? Eu tô com medo de ser julgada? Então aí eu comecei a pensar, essa é a sabedoria do coração. Né? A gente ter coragem, inclusive, de se vulnerabilizar. De mostrar a nossa fragilidade, de mostrar a nossa sombra, né? A gente vai ser julgado, vai, porque nós estamos aqui em um mundo, né, de julgamentos, né? Em que as pessoas olham com as lentes, né, da nossa mente e não com o coração. Então, o primeiro passo é a coragem. Eu acho que a gente adquirindo coragem para modificar, para enfrentar os nossos medos, para enfrentar as críticas, para enfrentar as perdas, a gente já está aí desbravando um corredor escuro do coração, para poder um dia, quem sabe, chegar ao principal segredo, né? Que com certeza os nossos ancestrais eles já têm essas respostas. Bem importante a coragem. Nós termos coragem para agir, termos coragem para decidir, dar o passo e acreditar. Acreditar no nosso potencial, acreditar em Deus, acreditar na força da nossa ancestralidade diante da nossa vida, acreditar na força de Deus na nossa essência. A Bruna voltou, ó, voltou a imagem, voltou a Bruna. Tinha congelado. Mas, então, realmente é dar o passe. E como a Bruna comentou, nós, terapeutas, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas você faz terapia? Todo terapeuta precisa de terapeuta. Então, tem dias que a gente não está legal, tem dias que a gente está muito feliz, tem dias que a gente está triste. Hoje, por exemplo, aconteceu uma situação hoje de tarde que eu já fiquei furioso, fiquei bravo com a situação. E tá tudo bem ficar bravo, tá tudo certo. Nós somos seres humanos. Mas a pessoa é espiritualizada, a pessoa é terapeuta, não pode falar um palavrão, não pode ficar brava. Nós estamos vivendo uma vida terrena. E tá tudo bem chorar, tá tudo bem mostrar fragilidade, mas também precisamos ser fortes quando realmente isso se faz necessário na nossa vida adulta. Então, acho que o principal segredo, acho, do coração que a gente pode perceber, eu acho que a existência dele dentro de nós e viver realmente uma coragem, uma simplicidade e sermos nós mesmos. Exatamente. Ser nós mesmos, né? Esse é o primeiro passo, assim, para um caminho de mais expansão, de crescimento, realmente. Assumir quem somos. Exato, assumir, dar o passo, acreditar. E tem, né, vamos dizer, dentro da igreja, o Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a energia do coração ela é tão vibrante, forte, que é associada ao próprio coração de Jesus por ser algo tão divino. Mas tu sabe, Pietro, que
há muitos anos atrás, né? Vamos falar aí até de talvez milênios, o coração era muito mais visto, né? Vou dizer até cultuado do que a mente. A mente é uma coisa moderna, uma coisa atual, né? Esse poder da mente, né? De falar só sobre a mente, sobre o cérebro, sobre as capacidades. Então, o coração era uma coisa que era há muito tempo, né? A gente sabia que era uma coisa muito sagrada e que foi se perdendo. E foi se perdendo justamente por aquilo que eu comentei, né? Por essa falta de interação, né? De transmitir as histórias dos nossos antepassados, né? Então, o quanto que a gente precisa resgatar isso, né? Com as crianças. As crianças, né? As crianças precisam saber de toda essa sabedoria e realmente, né? A Igreja Católica ela tem muito essa devoção pelo Sagrado Coração de Jesus e acredito que muitas crenças também, né, se voltam ainda à questão do coração, mas como a nossa sociedade ela é muito material, né, e é validado, né, claro, né, muito que a ciência vai nos mostrando, nos conduzindo, então a gente acabou esquecendo do nosso coração, entendendo, né, que a gente tem que ficar 100% focado a nossa mente, né? O campo do mental. E a nível egípcio, eu não me recordo se me parece que o coração era o único órgão que não era retirado do faraó quando ele desencarnava, mas o cérebro eles tiravam todos os órgãos para mumificação, mas o coração permanecia. Sim, o coração permanecia. Isso é da cultura egípcia. Sim, era assim que acontecia, porque o coração era visto porque como muito sagrado, ali continham todos os segredos. Então aquele órgão ali precisava permanecer. Olha que show! E a gente vivenciar esse segredo dentro da nossa vida é nós sermos nós mesmos, é diariamente usufruir de forma feliz, de forma leve, fazendo escolhas e poder realmente aumentar a nossa conexão. E como que a gente pode hoje, antes de dormir, se conectar com o nosso coração? É através da meditação, de uma oração? Como que a gente pode olhar para o nosso coração e se conectar com ele para a gente ter uma boa noite de sono? Com certeza, uma meditação, uma oração, mas olha só, vamos partir daquele princípio da mente, né? Que a mente ela interage com o meio, ela recebe todos os estímulos, tá? Sabendo disso, quando nós vamos nos aproximando do horário de descanso, do nosso sono, o que a gente deve fazer? Diminuir os estímulos, né? Então, telas, luz, barulhos, tudo isso tem que ser reduzido ao máximo para que a nossa mente vá baixando, né? Ali as descargas elétricas, vá baixando, baixando, baixando. Quando ela chega num nível, né, de mais tranquilidade, apenas com 3 respirações, assim, numa posição de bastante repouso, a gente já consegue sinalizar para todo o nosso corpo que nós estamos prontos para relaxar. E aí, esse é o momento. Esse é o momento da gente ou fazer uma oração, uma prece, ou fazer uma meditação, escutar uma música, né? Essas músicas relaxantes do YouTube, eu adoro. E a gente entrar naquela sintonia com o nosso coração. Nem sempre a gente vai conseguir fazer. Eu digo, eu às vezes não consigo fazer, dependendo da demanda que eu tive no meu dia, né? Se eu tive alguma situação desconfortável, alguma coisa que tá me preocupando muito. Mas eu tento ter como um hábito ter esse momento, né? E me perdoo sem culpa nenhuma o dia que eu não consigo, mas eu me policio para sempre tentar fazer. Então, não se culpem, né? Ai, ou não achem que, ai, não, eu sou pouco evoluído, não consigo. Não, não tem nada disso. Isso é treino. Isso é treino, isso é disciplina.
né? Então a gente tem que ter essa perseverança, né, em adquirir esses momentos de ir, né, desestimulando o nosso cérebro para poder se encontrar com o coração. É incrível. É incrível. Quando a gente tem essa conexão, se conecta, tudo começa a fluir. A própria lei da atração, ela diz primeiro a gente pensa, depois a gente sente, e a partir do sentir começa a se materializar. Então, uma conexão do cérebro e do coração diante da matéria. Fazendo isso, a gente consegue fluir, ouvindo bons mantras, ouvindo boas músicas, elevando o nosso espírito, fazendo uma oração e nos conectando, sim, às mais lindas vibrações. Quem estiver ao vivo, vai colocando o seu boa noite. E, Bruna, vamos para a nossa tiragem do tarô, tiragem do baralho cigano. Vamos sim, adoro. Deixa eu pegar aqui minhas cartas. Para as pessoas que estão te vendo agora pela primeira vez, gostaram da live, quais são os atendimentos que você faz, os atendimentos tanto presenciais como de forma online? E enquanto isso, quem está nos assistindo vai mentalizando 1, 2 ou 3, vai colocando ali nos comentários, porque é assim que você se conecta com a energia do baralho e a energia do tarô. Hoje o tarô e baralho cigano vão se complementar. As cartas 1, 2, 3, uma vai complementar a outra diante da tua questão, do teu pensamento. Então vai mentalizando 1, 2 ou 3, vai colocando aqui nos comentários, e enquanto isso a Bruna vai falar um pouquinho sobre os atendimentos que ela realiza. Então, eu me denomino terapeuta holística, mas eu faço os meus atendimentos muito baseado na psicoterapia reencarnacionista. Sou terapeuta Reiki também, trabalho com o Reiki, né? A minha prática espiritual, né? Que eu trabalhei muito tempo com magia, sou iniciada na magia divina, né? Com a magia ancestral. Mas isso é uma prática espiritual minha que às vezes eu posso introduzir, né, nos atendimentos, dependendo, né, de como aquela pessoa, né, vai estar aberto ou não àquela ferramenta, tá? Mas os meus atendimentos em si, assim, eles são, né, baseados na psicoterapia reencarnacionista, no Reiki, e agora eu tô me abrindo também um pouco mais para geobiologia espiritual, porque eu montei o meu protocolo de atendimento, né, e montei um atendimento com geobiologia que ficou muito gostoso para mim, acredito que para as pessoas também, para as mulheres, que os meus atendimentos também são focados para mulheres, tá? Porque eu gosto de mergulhar, né, nesse entendimento do universo feminino, né? É bom a gente, né, falar sobre isso também. E com as cartas do baralho cigano, eu trabalho também com a orientação com o baralho cigano de uma forma muito terapêutica, tá? Então, eu atendo presencial na Zona Sul de Porto Alegre e também faço atendimentos online, né? Quem tiver interesse aí nos meus atendimentos, só me procurar, né? Se quiserem ir no meu espaço, agora eu tô de espaço novo. É só me procurar que eu vou receber vocês com muito carinho e também nos atendimentos online. Olha ali, já aproveita, já segue a Bruna, já chama ela no direct, já marca ali o teu atendimento de psicoterapia, de baralho, de geobiologia. E eu já conversei com a Bruna, a próxima live, geobiologia. Vamos falar sobre a geobiologia, como é que pode ajudar para casas, pessoal, para terrenos, para empresas. Então, já vai conversar e logo, logo vai ter live sobre geobiologia. E se você tiver alguma sugestão de tema para trazer para mim, para a Bruna, para a gente fazer uma live juntos, manda para nós no direct, que vai ser um prazer a gente poder conversar contigo sobre o tema que você deseja, sobre espiritualidade, missão divina, desenvolvimento pessoal. Então, manda para nós que a gente traz com maior carinho para você. Então, vai comentando, coloca ali nos comentários, 1, 2 ou 3. Se você quer mentalizar a carta número 1 para algo, 2 para algo, 3 para algo, vai mentalizando e vai colocando aqui nos comentários. E, Bruna, para a gente finalizar a questão ali do segredo do coração. Hoje, vamos dizer, essa questão do perdão, do auto-perdão, da pessoa se perdoar também é muito fundamental para que ela possa desvendar o principal segredo dela ser ela mesma. Com certeza. Nossa, o perdão.
E o perdão, né? Quando a gente fala em perdão, em auto-perdão, a pessoa assim, ai, mas eu não tenho raiva de ninguém, mas eu não tenho problema nenhum com ninguém, né? E o perdão é algo que está a nível muito inconsciente, né? E por isso é importante a gente ter essas práticas de perdão e auto-perdão. Porque às vezes ficou um sentimento, algum pensamento que ficou registrado lá na nossa memória, mas que está a nível inconsciente, né? A gente não tem acesso. Só que aquilo reverbera na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? É aquela história, né? O trauma, ele não se manifesta com a memória daquilo que aconteceu. Tu não te lembra? O trauma, ele se manifesta com ações tuas, com atitudes. E tu nem sabe por que tu está agindo daquela forma. E é um trauma que está lá no teu inconsciente. Então, da mesma forma, o perdão, o auto-perdão. Então, existem práticas, né, de perdão, de auto-perdão que a gente pode fazer. Para nós mesmos é muito importante, porque a gente carrega muitas culpas, né? E se eu não me engano, eu gosto muito de assistir aquele programa que tem aquele canal no YouTube, o Paranormal Experience. Adoro! E eu assisti alguém falando também que a gente carrega, né, no nosso DNA. Achei bem interessante, assim, achei bem legal. Quanto que esses padrões de culpa, de se sabotar, né, por não perdoar alguém ou a si mesmo, a gente carrega no nosso DNA. Então, olha que importante a gente fazer essas limpezas, né, essa reprogramação mental para perdoar, seja quem for, e se auto-perdoar, porque esses processos de perdão que vão, sim, com certeza, fazer a gente se aproximar do nosso coração, que é a verdade. O coração sempre vai nos mostrar o caminho da verdade. Isso aí, se perdoar, dar o perdão é fundamental. E logo, nós vamos ver a Bruna lá no Paranormal. Logo, vamos... Pietro, eu acho que tu vai ser primeiro, hein? Não quero dizer nada, mas eu acho que é tu que vai lá primeiro. Vamos juntos, vamos nós dois lá falar sobre espiritualidade, fazer os movimentos. Então, curta a nossa live e compartilha, que você logo vai ver eu e a Bruna lá no Paranormal, na frente do Guru, na frente do Ali. Então, falando sobre realmente expansão, missão e muita conexão espiritual. 1, 2, 1, 3, vai mentalizando, vai se conectando. Eu estou aqui com as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô. A Bruna está ali com o baralho cigano. Vai mentalizando. Eu vou tirar aqui as cartas. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Mentaliza a tua questão, mentaliza aquilo que você deseja, mentaliza aquilo que realmente está diante do teu coração, o que está gritando no teu coração, que o tarô e o baralho cigano vão te trazer uma orientação para a sua vida. Bruna, pessoal que escolheu a carta número 1, qual que é a orientação, qual que é a mensagem do baralho cigano? Adoro! Só vou mostrar aqui para vocês, ó. O coração. A gente falou de coração, né? A live foi os segredos do coração. Quando essa carta, ela se manifesta, ela tá falando da verdade, o caminho do amor incondicional. Então, por exemplo, dentro dos aspectos afetivos amorosos, né? Não preciso nem dizer que ela tá demonstrando que tá chegando uma pessoa que vai ser compatível, que vai ser um encontro de almas, onde o coração de duas pessoas ali vão estar muito conectados, né? É uma carta que fala de verdade, né? Relacionada ao aspecto profissional, ela fala de um trabalho conectado ao teu propósito, né? Com aquilo que tu entende que é a tua verdade, dentro dos teus valores, dentro dos teus princípios. Então, essa carta, ela é muito amorosa, ela é uma carta que fala e responde sempre dentro do positivo, tá?
É uma carta que ela não tem essa polaridade negativa. Pelo menos eu procuro não jogar, né, o baralho cigano, né, quando eu faço a leitura e essa carta se manifesta. Para mim, ela não tem um aspecto negativo como outras cartas têm. Ela só tem um aspecto positivo, ela tá falando de verdade, ela tá falando do amor incondicional da criação, ela tá falando de encontro de almas, ela tá falando a nível espiritual de seres muito elevados, ela tá falando, né, dessas irradiações de seres ascensionados, elevados. Então, eu não preciso nem dizer, né, que essa é uma das minhas cartinhas preferidas do baralho cigano. Olha que legal, cartinha do coração. Vamos ver qual que é a carta um do tarô. A carta da sacerdotisa, a carta da grande imperatriz. Então ela vem trazer o quê? Empoderamento para você, mulher, que escolheu a carta número um. Você viu a carta do coração. E a papisa aqui te traz muito forte o empoderamento feminino. De você se empoderar, olhar para o teu lado feminino, honrar as tuas ancestrais, recebendo a força da tua mãe, da tua avó, bisavó e de todas as mulheres, e se conectar realmente à tua espiritualidade. É uma carta muito boa, que ela te pede, sim, para você se conectar à tua verdadeira essência. Se você mentalizou uma questão de trabalho, tá maravilhoso, mostre, sim, a autonomia diante daquilo que você deseja, porque as portas vão se abrir. A nível de relacionamento, também, se você é homem, mentalizou a um, mostra uma mulher no teu caminho. Se você é mulher e apareceu a papisa, se empodere de você mesma para atrair um relacionamento bacana. Então é uma carta muito boa e traz muitas positividades para a sua história. Então, cartas muito boas. Carta um foi maravilhosa. Maravilhosa e bem sintonizada, né? Para quem tá esperando algo legal acontecer no campo do amor aí, se empodera porque vai acontecer. Exato. O Dia dos Namorados está chegando, vai passar sozinho, vai passar sozinha. Se você mentalizou a um, provavelmente vai passar acompanhado, acompanhada. Mas que você possa passar realmente com a tua principal companhia, que é estar bem consigo mesmo. Exatamente. Carta número 2 do baralho cigano. Quem mentalizou a carta número 2, o rato. O aspecto positivo, tá, do rato são acontecimentos rápidos. Então, se tu mentalizou, tipo, tu fez alguma pergunta relativa a tempo, vai demorar, vai ser rápido, tá? Esse é o aspecto positivo do rato. Porém, o rato tem muito mais aspectos negativos do que positivos. Então, o rato, ele fala de perda, ele fala de roubo, ele fala de alguém te chateando, alguém querendo roubar o que é teu, alguém te invejando, alguém falando pelas tuas costas. O rato, a nível espiritual, ele fala de obsessores, né, de vampirizadores, aqueles que sugam a tua energia, que estão roubando a tua vitalidade, né? Então, dentro do aspecto espiritual, né, vamos buscar aí um trabalho de desobsessão, vamos buscar um trabalho de encaminhamento, né? Alguma coisa que vá poder fazer o encaminhamento, né, desses seres, desses irmãos aí, a nível pessoal, profissional. Abre o olho, toma cuidado, porque tem gente ao teu redor que não tá sendo legal, tá querendo puxar o teu tapete, tá? A nível de relacionamentos, cuidado, né? Porque tu pode também estar sendo passada para trás, né? O teu parceiro, a tua parceira pode ter outras intenções contigo que não são aquelas, né, que tu deseja, né? Então, e se tu tá conhecendo alguém, aparece o rato, opa, melhor se distanciar, que essa pessoa aí, além de estar querendo passar a perna, é uma pessoa que consigo também já está trazendo, carregando todo um processo aí de obsessão, né, de questões espirituais que não são legais e vão acabar atrapalhando aí o teu crescimento, né? Então, é aquela velha premissa também, antes só do que mal acompanhado. Olha ali, carta dos ratos. Vamos ver a carta número 2 do tarô, a carta da temperança. Então, ela faz essa conexão junto com a carta dos ratos
É algo de tempo diante da tua vida. É algo que já está vindo talvez há um bom tempo. O que você precisa limpar diante da tua energia? Será que você não está muito sobrecarregado de obsessores? Será que você está postergando alguma decisão? Será que tu não está sendo passado para trás, em alguma situação há muito tempo? A carta da temperança te pede para você ter bastante inteligência. Olhe para todas essas questões que a Bruna comentou e realmente raciocine e comece a olhar pela tua saúde, pela tua paz e pelo teu bem-estar. Questão de relacionamento, a temperança diz, olha porque isso está a tempo dentro do teu campo vibracional. Questão de trabalho, da mesma forma. É uma carta que te traz, sim, oportunidades, mas essas oportunidades precisam antes ser pensadas, para você não assumir uma responsabilidade que não vai ser tão boa. Então, é uma carta que te pede cautela, juntamente com a carta dos ratos. Olha melhor para a tua energia e começa a realmente fazer escolhas sensatas na tua vida. Muito bem. Carta número 3 do baralho cigano. Vamos à carta número 3. Atenção. O navio. Não sei se dá para ver aqui. Dá para ver? Dá para ver. Tá? O navio é uma carta que eu gosto bastante. É uma carta que, em relação a tempo, ela fala de algo distante, tá? Algo que vai acontecendo gradualmente, vem crescendo, mas vem, tá? Vem. É uma carta positiva nesse sentido. O navio tem muitas vertentes aí, mas eu vou tentar falar as principais, tá? O navio fala de diluição de excessos emocionais. Então, se tu tá com questões emocionais que precisam ser resolvidas, não deixa para depois. É o momento de limpar. É o momento de deixar diluir, de deixar passar, tá? Para que coisas boas cheguem, né? Vamos mexer na bagunça, não deixa para depois. O navio fala de mediunidade, né? Mediunidade. Então, quem aí tem alguma dúvida em relação, né, à espiritualidade, que caminho seguir, tá falando, ó, vamos mexer nessa mediunidade aí? Vamos ver de que forma tu pode contribuir, né? Porque às vezes a gente precisa contribuir, a gente precisa desenvolver a nossa mediunidade para que a gente comece a se sentir mais leve, né? Por exemplo, tem médiums de cura que precisam trabalhar com a cura, porque senão vira aquela grande usina hidrelétrica ali cheia de energia, então precisa passar isso um pouquinho adiante, isso precisa ser trabalhado, tá? Mas fala de crescimento. O navio fala de crescimento. Então, se tu tá querendo empreender, tu tá iniciando em algum negócio, o navio fala, não desiste. Vai ser devagarinho, vai ser um passo depois do outro, mas vai dar certo. As coisas não vão ser rápidas, não, mas tu precisa ter paciência. Uma carta que fala de paciência. Então, paciência, limpeza, mediunidade, boa espiritualidade. Essa é a carta do navio. Carta do navio, que legal. Vamos ver a carta número 3 do tarô, a carta do Papa. O Papa que vem realmente trazer o quê? Uma conexão muito forte com a tua espiritualidade, sendo guiado pelos teus guias, teus mentores, e o Papa te traz o quê? O equilíbrio. Então, equilíbrio diante da tua vida. O navio te traz ali as decisões, tudo vai aos poucos realmente sendo efetivado. A carta do Papa é uma carta neutra. Ela te traz calma também. Ela não vai trazer as coisas rápido. Ela vai trazer as coisas de forma muito política, pensando, raciocinando e agindo. Não é de forma impulsiva. Então, essa carta do Papa, se você mentalizou o relacionamento, calma, tranquilidade, tudo no seu tempo. Se você mentalizou o trabalho, é oportunidade sim de você crescer, mas mostra o teu potencial. Estuda, se dedica, faça um curso, vá buscar se profissionalizar. Se você mentalizou a tua saúde, tá tudo bem, mas se conecte mais a Deus, à espiritualidade e tenha mentores, tenha pessoas ao teu lado, que vai ser realmente muito bom. Então, foram tiragens muito equilibradas e elas se complementaram. Sim, se
complementaram sempre, né? Sempre assim. Eu adoro essas misturas, assim, de decks. Eu acho tão legal misturar o tarô com o baralho cigano. Eu acho que vem, assim, uma gama de informações que vai abrindo, assim, o nosso campo para poder visualizar e passar a melhor orientação. Exato, é incrível. E tarô e baralho cigano são irmãos, egrégoras diferentes, mas que se unem no mesmo propósito. Já é 10h15 Nossa, e as horas passam rápido. E, Bruna, somente gratidão por essa aula que você trouxe aqui para nós, falando aí sobre os segredos do coração. Eu tenho certeza que todos nós vamos agora começar a olhar para o nosso coração de uma forma diferente, observar que esses segredos podem sim ser desvendados, mas precisa partir de nós mesmos. com certeza. Gratidão, Pietro, mais uma vez. É sempre bom estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento contigo. Adoro sempre esses momentos. Eu acho que a gente tem que falar mais de coisas boas, né? Passar mais essas informações também para as pessoas. Gratidão mesmo, gratidão para quem estava aí na live. Muito obrigada, fico muito feliz aí pelo retorno positivo. E esperem eu e o Pietro no Paranormal, na bancada do Paranormal. Vamos ficar famosos, né, Pietro? Vamos, logo, logo estaremos eu e a Bruna no Paranormal. Hoje é dia 23 de maio. Anota, ainda esse ano nós vamos estar na bancada do Paranormal. Anota ali, escreve 23 de maio, a gente falou, essa live vai ficar gravada e logo nós estaremos na bancada do Paranormal. Gratidão, Bruna, Gratidão. pela energia, pela parceria de sempre. Sempre é um prazer, uma alegria ter você aqui. E gratidão a todos que nos assistiram ao vivo e a quem vai nos assistir na gravação. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Vai lá para o meu canal no YouTube. Se você ainda não me segue no YouTube, Pietro Vignola, segue lá no YouTube. Tem uma playlist Bruna Chaves e Pietro Vignola. Você vai acompanhar todas as nossas lives. Uma linda noite. Sextou agora, sextou. Pessoal que vai dormir, pessoal que vai sair, pessoal que vai realmente se conectar com o seu coração. Vocês tenham realmente um final de semana repleto de muita luz, de muito amor, de muita positividade. E, Bruna, nos vemos então na próxima live. Nos vemos. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão, até mais. Brilho, prosperidade, muita luz, muito amor. E segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem Café com Terapia. Me siga aqui, siga a Bruna aqui no Instagram também. 7 horas da manhã, Café com Terapia, para a gente iniciar o dia com boas vibrações. Muita luz, muito amor e até a próxima live.